este livro vocês não vão ver fácil, tá? Esse é o livro censurado do Roberto Carlos. Vamos fazer um xerox, vamos distribuir. É a biografia do Roberto Carlos, que foi lançado pelo Paulo César de Araújo, que antes tinha escrito um livro maravilhoso, Divisor de Águas, um livro que mudou a forma como se enxergava a música brega brasileira da década de 70. É um livro chamado Eu Não Sou Cachorro Não, que eu que sempre fui fã, sempre fui cabeção e ao mesmo tempo sempre fui fã do Odair José, me senti vingado por aquele livro. Aquele livro trouxe muita coisa, inclusive a volta do Odair, que daí se fez aquele disco tributo ao Odair lá em 2000 e pouco e tal. Aí o seguinte livro do Paulo César de Araújo foi essa biografia do Roberto. Ele é muito fã, é uma biografia de fã completíssima. Só que publicando coisas que, mesmo sem o Roberto Carlos ter lido a biografia, o advogado dele, que inclusive era gaúcho, não sei se ainda entrou com o processo para retirar o livro. Foi um rolo, o livro foi imediatamente retirado das livrarias, mas antes eu comprei. Ele ficou tipo uma semana sendo vendido. E hoje esse livro não existe em lugar nenhum, enfim, e ele não pode ser republicado porque o Roberto Carlos fez um acordo com a editora, que é a Planeta, da editora desse livro, que se eles nunca republicassem o livro e deixassem o livro fora de circulação, se algum dia ele resolvesse escrever a sua autobiografia, seria editada pela Planeta. Então eles trocaram o certo pelo duvidoso e tal, e o Roberto até hoje não escreveu sua autobiografia. O fato é que o Paulo César Araújo escreveu um livro sobre esse acontecido, chamado O Rei e Eu, que ficou tipo 3 meses na lista dos mais vendidos do Brasil. Mas aqui está um dos 2 motivos pelo qual o livro foi recolhido. Repito, o Roberto não leu. Se ele lesse, ele saberia que o livro não tem absolutamente nada de ofensivo contra ele, nem mesmo esta parte. Enfim, estão falando, né? Vou aqui. Para suas composições sobre o tema sexo, naturalmente, como no Amor Apaixonado, a inspiração vem das aventuras vividas, principalmente nos tempos de juventude. De fato, o sucesso com as mulheres começou para ambos, Roberto e Erasmo, quando foram para São Paulo como astros do programa Jovem Guarda. Lembrando que o Roberto é do Espírito Santo e o Erasmo do Rio, né? No Rio, as minhas namoradinhas eram moças da minha idade, 18, 19 anos, que topavam sacanagem, aquela coisa toda, mas que raramente chegavam às vias de fato. Quando eu me mudei para São Paulo é que comecei a ter mulheres que antes só via nas fotografias. Eram as mulheres de 25 anos para cima, algumas casadas, mas todas maravilhosas e muito afim. Lembra? Erasmo Carlos. Até agora não sujou nada pro lado do Roberto. Como na época não existiam motéis e os hotéis onde eles se hospedavam não permitiam aos hóspedes subir acompanhados, a solução era irem todos para a Casa da Baiana, um casarão de 6 quartos localizado no centro de São Paulo. Famosa entre os artistas da Jovem Guarda e entre o público de alto poder aquisitivo, a casa era administrada por uma simpática baiana que deixou de vender acarajés quando percebeu que poderia ganhar muito mais investindo em outros quitutes. Todos os quartos da casa eram decorados com cortinas, tapetes, móveis antigos e clássicos, camas cheias de almofadas e ornamentadas com dosséis de seda e rendas finas. Parecia um autêntico cenário de harém. Devido à alta rotatividade, a mulher instalou na sala de visitas do térreo um bar, onde sua clientela bebia e conversava enquanto esperava que vagasse um dos quartos do segundo andar. A turma toda da Jovem Guarda se reunia lá de madrugada, cada um com uma mulher e cada dia com uma diferente. Era muito bom, afirma Erasmo Carlos, enfatizando que com ele nunca aconteceu essa história de encontrar fã escondida debaixo da sua cama. Não precisava, eu pegava as garotas nos shows, nas festas e levava para a Casa da Baiana. A versão carioca da Casa da Baiana era o Chateau do Imperial, uma casa usada por Carlos Imperial, na época produtor deles, um tremendo canalha, uma casa usada por ele e outros artistas para, entre aspas, abater as lebres, como dizia o próprio Carlos Imperial. Na época, o gordo morava com os pais num apartamento duplex na Miguel Lemos e não usava nenhuma libertinagem ali. Para isso, ele tinha o seu chateau, que ficava no posto 5 de Copacabana. Era uma casa de 3 quartos, com alguns móveis básicos e que a arrumadeira da família de Imperial visitava uma vez por semana para dar uma geral.
O dia de maior movimentação na casa era às sextas-feiras, quando havia a gravação da versão carioca do programa Jovem Guarda, ali próximo na TV Rio. Depois do programa, fazia-se o que chamavam de a colheita dos brotos. E iam todos para o Chateau do Imperial, onde o anfitrião promovia o que chamava dubiamente de comes e bebes. No Chateau havia algumas particularidades, como um tapete mágico, que era estendido no meio da sala para a prática sexual na presença de assistentes. Ui! Às vezes ali havia um rodízio de casais se apresentando uns para os outros. Já do lado de fora, ficava o pastor alemão amestrado para a prática de atos libidinosos e que em determinadas ocasiões era convidado a participar da festa. Gente... Eu perdi minha virgindade no Chateau do Imperial, revela o cantor Leno, da dupla Lilian e Leno. Em 1965, eu tinha 16 anos. Para mim, aquilo era um paraíso sexual, pois como eu ainda não era famoso, pegava as meninas que o Imperial, o Ed Wilson e o Renato Barros traziam. Então, aqui está o motivo da censura. Ele não fala nunca que o Roberto teve nenhuma relação com o cachorro, nem que frequentava a casa do Imperial. Mas por que ele botou esse pedaço, então? Ah, imagina que coisa maravilhosa para nós ler aqui 20 anos depois. Não fala no Roberto? Não. Nunca... O Roberto era o mais assediado de todos, mas não frequentava o Chateau do Imperial. Tá bem. Salva de palmas para o seu Paulo César de Araújo. Alguém perdeu a virgindade com o cachorro? Essa parte é que eu não entendi. Não, com o cachorro não. Tá. Quer dizer, acho que não. Espero que não. Tá, a gente espera. Pelo cachorro, inclusive, né? Por favor, tá.